E um dos temas em destaque para hoje é precisamente a greve que foi convocada nos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e é por isso que temos connosco Paulo Gonçalves Marcos, do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. O que é que motivou esta greve? Várias questões. O primeiro é que a administração, alegando que está em mera gestão, porque ainda não foi reempossada, recusa-se a negociar os aumentos salariais, o que é tanto mais desconcertante que os trabalhadores da Caixa estiveram sempre na linha da frente durante a pandemia, ajudando a que a economia continuasse e o país não parasse. Também, apesar de estar em funções de gestão, continua para a comunicação social a fazer algumas afirmações sobre um plano estratégico 2021-2024, sem que os sindicatos tenham sido consultados, com isso negando o papel social e a responsabilidade que uma grande empresa deve ter. E, finalmente, o Dr. Macedo continua a dizer que é preciso continuar a fazer uma adaptação no número de trabalhadores. Ora, a Caixa de Depósitos perdeu 25% dos trabalhadores e 24,8% das agências e, portanto, continuar a dizer que vai fazer uma reestruturação sem envolver os sindicatos é também uma negação da lei e da moral. Exorta-se também aqui, da parte dos sindicatos, a que os trabalhadores repudiem o clima de terror, de medo que existe. Não, é evidente, reparem, parece que há uma coincidência de propósitos e de calendários em que vários bancos, sem qualquer racionalidade e sem qualquer fundamentação económica, alegam que é preciso reduzir. Só recordando, a Caixa Geral de Depósitos apresentou resultados a semana passada, tem uma realidade dos capitais próprios de 7,5, o que é 6 vezes mais do que a média europeia. E, portanto, é desconcertante que então, qual é a justificação para esse despedimento? Pois não há. Portanto, até porque, neste momento, vários bancos apresentaram pela primeira vez aqui um salto positivo neste último semestre. Estamos a falar de resultados recorde, estamos a falar que as moratórias, felizmente, não produziram o dano que alguns esperavam e, portanto, a economia, obviamente, que vamos ter que continuar a acompanhar com todo o cuidado, mas temos a certeza absoluta que nada justifica este clima de medo, este terror e esta pretensa inevitabilidade, como nós já aprendemos há uns anos atrás. Mas não foi apresentada nenhuma justificação para esse eventual despedimento de trabalhadores? Não. Portanto, para setembro, o Dr. Macedo diz que vai então negociar as tabelas de remuneração e as tabelas de expressão pecuniária a partir de setembro. No entanto, as alusões ao famoso plano 21-24 continuam e a necessária adaptação. Isto é desconcertante, porque a Caixa Geral de Depósitos, quando eu comecei a trabalhar, tinha 45-46% de cota de mercado e agora, 25 anos depois, tem 20%. E, portanto, eu acho que está a haver uma privatização encapotada da Caixa, por inércia, por redução da capacidade e, ao mesmo tempo, que é desconcertante um presidente que se recusa a falar com os sindicatos, bem dizer que é participar nos processos de concentração, consolidação, ou seja, quer comprar outro banco. Então, mas basta não fechar balcões, basta não encerrar em Almeida e nas localidades que precisam de serviços bancários. O que está a acontecer à medida que a Caixa reduz a capacidade, diminui o nível de serviço prestado aos clientes. E para nós bancários isto é terrível. Nós temos brio na nossa profissão e a pior coisa que pode acontecer é vir em relatórios de empresas independentes a dizer o tempo médio para fazer uma escritura de crédito à habitação duplicou. E, portanto, isto de facto não é, de certeza que não é estranho este clima de redução de capacidade e de nível de serviço. Há pouco estava a falar de aumentos salariais. Eles têm vindo a ser reivindicados já há muitos anos ou é algo relativamente recente? Há muitos anos. Durante o tempo da Troika e a crise de 2008-2011, obviamente que não houve grandes condições. A partir de 2016 as coisas descongelaram. Achamos é que, de facto, o que parece é que há um enviesamento claro em favor do acionista e contra os trabalhadores. Neste caso é o acionista Estado. E nós percebemos mal que o Dr. Macedo, que é um brilhante gestor, tenha vindo dizer que espera dar 2 mil milhões de dividendos nos próximos 3 anos e, ao mesmo tempo, se recusa a discutir isto com quem de direito. Portanto, é no mínimo desconcertante. Acha que a modernização tecnológica dos bancos, não só da Caixa, mas de todos os bancos, serve de desculpa ou de razão para este despedimento que se anuncia? Repare, é impossível parar o vento com a mão, nós todos percebemos isso, mas nós somos o país onde, quando a terceira vaga da pandemia, as escolas fecharam porque não havia computadores nem banda larga e, portanto, percebemos mal que num sítio onde 58% da população idosa não tem acesso à internet, onde a exclusão digital é mais do dobro da média europeia e onde 15% dos jovens portugueses não têm literacia digital, percebemos mal que, de repente, num ápice, esteja a querer usar a digitalização, que já cá está há 10 ou 12 anos. E não apenas os jovens. Nós temos uma população muito envelhecida que possivelmente não se daria bem com a falta de pessoas aos balcões, não é? Portanto, há várias maneiras de destruir a coesão social. Esta é, claro, uma delas. Numa empresa que é de todos nós, é absolutamente desconcertante. Aquilo que referi em relação à Almeida é também de vital importância haver pessoas nos balcões para as populações fora dos grandes centros urbanos. Não, repara, não é possível vingar em empresas no interior ou nas regiões menos urbanas se não houver atendimento, se não houver bancários que possam possibilitar transformar a poupança em crédito. Então, o problema que podemos ter é
entidades que apenas sugam depósitos para canalizarem isso para oportunidades de investimento noutros países. E também aí a Caixa tem uma função que nós achamos absolutamente essencial. Também compete ao Governo definir a carta de missão da Caixa. Não nos parece que a Caixa tenha que ser um banco como os outros. Mas é um banco público, há aqui claro, o interesse responsabilidade, público manda. Portanto, é óbvio que os bancos têm que ser rentáveis, mas não me parece que tenham que ser rentáveis com o sacrifício das populações e dos trabalhadores. E repito, uma rentabilidade quase 5 vezes superior à média europeia deve-nos fazer pensar, mas por que raio é que estamos a fazer isto agora? Já estão a pensar noutras formas de luta daqui para a frente? Nós temos outros bancos também com ameaças de processos musculados. O que nós estamos a dizer hoje e doravante é que não toleraremos mais que os sindicatos sejam ignorados, porque isto, nós olhamos muito para o centro da Europa, com a Alemanha como sendo o grande modelo. Pois na Alemanha pratica-se a cogestão, quer dizer, ninguém faz estruturações, ninguém faz planos estratégicos sem discutir com os parceiros sociais, nomeadamente com os sindicatos. E esta é a condição para o equilíbrio e para a estabilidade a longo prazo. Aqui parece que há uns que tudo sabem e os outros nada mais servem do que para fazer o que lhes mandam. Paulo Gonçalves Marques, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada por ter estado Muito obrigado.